Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma vez. Trindade, doutrina pagã ou bíblica? Estou aqui mais uma vez batendo nessa tecla, né? Trindade, doutrina pagã ou bíblica. Porque todo mundo, artigo remontado a Babilônia, a adoração deuses pagãos agrupada em três, ou triades, o trino, né? Era comum essa influência, era também prevalecente no Egito, em Roma, no século antes, durante e depois de Cristo, e após a morte dos apóstolos, tais crenças pagãs passaram a invadir o cristianismo. No prefácio desse livro está escrito em inglês, mas está em português, eu vou ler aqui. A história do declínio e queda do Império Romano, de Edgar Gibbon. Lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade o cristianismo foi corrompido pelo paganismo, o puro deísmo do primeiro cristianismo foi mudado pela Igreja Romana para incompreensível. O dogma da Trindade, muitos dos dogmas pagãos pela egípcios e idealizado por Platão, foram retirados como sendo dogma, tá? Digma é dogma de crença. O dicionário do conhecimento religioso menciona que muitos disseram que a Trindade é a corrupção emprestada de religião pagã e só um instantinho, gente. Exertada na fé cristã. O paganismo, no nosso cristianismo, declara a origem da Trindade, entre aspas, né? É interessantemente pagã. Atualmente, a diversidade de ensino tido como verdades, mas uma coisa preciso ficar muito clara: de um lado temos os ensinos de Deus e do outro lado os ensinos dos homens. Babilônia, Triade, Ista, Sir, Zamazê, Trilênio. É uma trindade, né? Babilônica. Vou ver aqui um pouquinho mais para baixo. A trindade mais conhecida de Babilônia, né? Palmira, Triade, do Deus Lua, Senhor dos céus, Deus Sol. Tá.
atualmente uma diversidade de ensino, tipo como verdadeiro, mas uma coisa precisa ficar clara, de que um lado temos o ensino de Deus e o outro lado o ensino dos homens. Os reformadores protestantes saíram da Igreja Papal, mas trouxeram consigo algumas doutrinas pagãs. Doutrinas essas que são ensinadas com tal força e convicção e continua sendo considerado verdade absolutas, desde o tempo que contaminaram as doutrinas verdadeiras dos apóstolos. As falsas doutrinas são muito nocivas, pois ressurge em uma igreja sem poder que não transforma o mundo, mas facilmente transformada por eles. Os reformadores fizeram diante de uma maravilhosa oportunidade quando se desvinculou de Roma. No papel parecia que novamente adoração mais pura e descontaminada, como era no início. Estaria restaurada, mas não foi assim que aconteceu. Caro leitor, eu estou lendo aqui, passando, mas tentando passar essa mensagem, né? Os reformadores protestantes protestam, mas trouxeram grandes e poderosa mãe, muito do seu paganismo. Mãe é a Igreja Católica, né? A Igreja Mãe. Igreja Mãe. Pois é, pessoal, estou trazendo aqui a figura da Índia, né? Mais uma divindade trina, né? Vamos ler lá, né? Que por aí já dá para ver que não é só o que vai vir. Mais embaixo eu vou mostrar para vocês, mais abaixo, a Igreja Mãe, né? Vamos continuar aqui, né? Foram diversos falsa doutrina, tais como a imortalidade da alma, o batismo infantil, reunião em templos. Grave de todos estes falsos ensinos foi a Trindade. A Trindade une, viu, gente? Todas as igrejas, o ecumenismo que eu tanto falo, a Trindade, o próprio líder da Igreja Mãe, falou com respeito que somos todos irmãos por causa da Santíssima Trindade, né? Criada pelo homem. Em Êxodo 23 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Eu não canso de falar isso. Vamos continuar aqui. Principalmente o benefício da reforma foi as escrituras voltadas para as mãos dos servos do Altíssimo. E muitos desses individualmente ou em grupos pesquisaram e estudaram, mediante nelas foram revelado o caminho puro, foram reveladas sobre
as veredas antigas e a santa e retornará a ela. A reforma não foi longe, né? O bastante, não foi tudo que ele precisava ser, pois erros da Igreja Romana foram mantidos, né? Aqui, ó, de novo, mais budista, né? Trina, tá aqui, ó, Trindade. Tem a Trindade, eu não sabia, agora que eu tô. Vamos continuar aqui. Mantidos, outras reformas se faz necessária hoje para livrar a Igreja de todos os erros pagãos e retornar às verdades, doutrina das Escrituras. Acredito firme que não haverá mais reforma. Caro ouvinte, né? Eu estou lendo aqui para vocês. O que haverá é uma gradual e constante purificação apenas no coração de um remanescente. Não há restauração de denominação. Os verdadeiros adoradores, no tempo certo, se livrarão de todo o paganismo completamente, e aqueles que permanecer até o fim reinarão com o Messias eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina da Trindade é nociva por vários aspectos, mas principalmente é retirada do Pai Eterno o lugar que é devido somente a Ele. Não terás outros deuses diante de mim, sempre eu falo. Não existe outro Deus. Há um Deus, e esse Deus é o Pai de nosso Salvador amado Messias. A palavra de Jesus foi muito clara a esse respeito. E a vida eterna está que conhece a Ti como o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. É um intermediador, né, que Jesus Cristo enviou. Deus conosco, né? Jesus Cristo pagou o nosso pecado, Ele é o nosso intermediador. O apóstolo Paulo, o escolhido para pregar aos gentios, apresentou o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus. Pois ainda haja também algum que se chama deuses, que o céu, quem na terra, entre aspas, como há muitos deuses e muitos senhor. Todavia, fecha aspas, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas,
para quem nós viemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual existe todas as coisas, e por Ele nós também. 1 Coríntios 8, 5, 6. Essa rejeição à palavra de Jesus é a palavra do apóstolo Paulo, tem sua história. Por isso precisamos entendê-la. Quando e onde e como este engano se iniciou. Pessoal, esse é um dos vídeos maiores que eu estou fazendo, mas é porque eu quero deixar bem claro essa doutrina pagã da Trindade, e é por isso que eu faço questão de fazer ela. Ela é um pouco grande, mas vale a pena ver, porque eu já li, reli várias vezes, e olha, eu não ceguei enquanto eu viesse fazer esse vídeo. Vamos lá. Muitas doutrinas foram introduzidas gradativamente pelo paganismo no seio do cristianismo. Durante os primeiros séculos da era da Igreja, a doutrina da Trindade foi uma delas. Os cristãos do segundo e quarto séculos foram forçados gradualmente na direção de formulação explícita da doutrina Trindade. Deixa eu ver aqui, revista Parósia, ano 4, número, editado especialmente para defender a doutrina Trindade. A Trindade está aqui, gente, da Igreja Mãe, a Igreja Católica. E mais para frente vocês vão ver, tem uma data que foi criada a doutrina trinitariana, ok? Como os cristãos primitivos do primeiro século desconheciam a doutrina da Trindade, essa tinha que se importar gradualmente pela Igreja Romana, que é a Igreja Católica, né, do Vaticano. Já a partir do segundo século, naquele período, a Igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa da doutrina estranha que pretendia misturar as verdades bíblicas entre as doutrinas em conflito. Podemos mencionar a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria e celibato, autoridade. Verdadeiro Deus nem prestou obediência. Fiel das Sagradas Escrituras, encaminhou-se com uma montanha de tradição humana e costumes pagãos. Os primeiros cristãos, porém, não seguiram o conselho da Trindade. Foi somente a partir do século IV que a chegada a acusar
o cristianismo de ter pervertido a monoteísmo por causa da Trindade. Revista super interessante, de março de 2004, página 28. Foi a Igreja o tempo posterior que elaborou os detalhes da Trindade. Revista Parousia do ano 4, página 2, página 10, né? Está afirmado, tem o fundamento, pois foi através do trabalho dos apologistas que a doutrina Trindade começou a ser estudada e defendida em seu seio da Igreja Cristã. O apologista Atenagoras foi possivelmente o primeiro defensor da filosofia da doutrina da Trindade. No livro Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo. Está em inglês aqui, do Herd, em inglês aqui. Os historiadores resgataram a verdade histórica, a história do cristianismo do primeiro século, confirmando que a teologia publicada na atualidade deste livro, extraída um fato histórico, um grande relevância. Era no ano 177. Atenagoras fez nota que se tanta doutrina religiosa diferente era tolerada no seio do império, seria junto o cristianismo fosse também servir-se dos seus vasto conhecimento de filosofia grega. Inspirou como a fé cristã num Deus único, era semelhante ao conceito clássico da unidade de Deus. Foi possivelmente o primeiro a defender a filosofia a Trindade, ao tentar demonstrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. O objetivo dos apologistas foi demonstrar que o cristianismo incorporou a ideia grega vinculada à razão, mas alguns cristãos discordaram. Acharam a filosofia estava demasiadamente imensa na cultura pagã e recusava-se ver a sua fé em Jesus recentemente revelado o apoio por argumento filosófico.
página 14, deve ser algum livro ou revista. Do mesmo livro, da página 140, lemos o seguinte: o mais famoso do primeiro apologista foi Justino, o mártir pagão, nascido, o mártir pagão, não estou entendendo aqui, mártir pagão, nascido por volta de 100 em Flávia, Neanápolis, negócio assim. Aprendendo a filosofia grega, especialmente a doutrina de Platão, convertendo ao cristianismo, ainda jovem. A doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Embora muitos pensem que a doutrina da Trindade é bíblica, na verdade não é. Ela é uma falsa doutrina, copiada dos povos pagãos, introduzido no cristianismo e pela Igreja Romana. Desde os tempos remotos, muitos povos idólatras já eram adeptos à Trindade, porém a palavra do Senhor diz: quando entrares na terra do Senhor, teu Deus, te dê, não aprenderás fazer conforme as abominações daquele povo. Deuteronômio 18, 9. E disse mais: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, único Senhor. Deuteronômio 6, 4. A astúcia de Constantino. Bom, vocês já falei, já botei várias vezes com respeito a Constantino, que foi o imperador de Roma, né? Que se juntou aos cristãos, ele era pagão e conquistou Roma, né? Então vamos lá. Constantino, entre aspas, 272 a 337, o primeiro imperador cristão, como afirmam os católicos, usou a astúcia como único intuito de unir o seu vasto domínio para dirigir para isso dizia ter se convertido ao cristianismo, para obter o apoio dos cristãos, enquanto não se obsteve de renunciar à sua própria prática pagã, para também garantir o poder e apoio dos cristãos. A manobra de Constantino foi puramente política
E a igreja, que já estava cansado de tanta perseguição, acabou por aceitar Constantino como o seu líder. A filosofia grega romana era mais aceita na Europa do que o cristianismo. Por isso, para que houvesse maior aceitação no Império rapidamente, Constantino tratou de juntar o cristianismo às regiões pagãs e mistificá-la, resultando naquilo que ainda hoje ouvimos com muitas pessoas: Deus é um só, não importa a religião. Os romanos eram devotos a Mitra, Apolo e Cibele. Os primeiros foi substituído o Pai Criador, segundo pelo Cristo e o terceiro pela Virgem Maria. Esta é a prática que era conhecida desde os tempos de Babilônia. Quando Nabucodonosor mudou o nome hebraico, que bendizia a Deus, por o nome Babilônia, bendiz ao Deus pagão, Daniel 1:7, mais tarde substituiu a Virgem pela que hoje chamamos de terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né, gente? Aproveitando a popularidade do cristianismo, Constantino ordenou substituição da festa de Mitra, ocorrida dia 25 de dezembro, para a festa de Natal. Então, o Concílio de Nicéia de 325, este